Graça, paz e misericórdia da parte de Deus. Estamos aqui com a palavra de Deus aberta no Salmo 1. Eu queria falar sobre o bem-aventurado homem. O bem-aventurado homem do Salmo 1. A palavra de Deus fala que ele não faz algumas coisas, mas faz outras coisas. E por fazer essas coisas, ele tem uma consequência gloriosa. Não só experimenta a bondade de Deus aqui, mas na eternidade. Eu queria ler aqui o Salmo 1 que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o bem-aventurado homem do Salmo 1, ele jamais vai fazer algo que desagrade ao Senhor. Ele não vai andar no conselho dos homens ímpios. Ele não vai se deter no caminho dos pecadores. Não vai estar no mesmo lugar. Ele não vai estar na roda dos escarnecedores. Ele vai odiar tudo que seja contrário à palavra de Deus. Ele vai odiar, vai ter asco, nojo. Ele vai ter horror às coisas que desagradam a Deus. Então, o bem-aventurado homem, ele não anda em pecado. Ele peca, mas ele não anda em pecado, ele não tem prazer no pecado. Ele não tem prazer no conselho dos ímpios. O prazer dele, o conselho dele é a palavra de Deus. Né? O seu melhor amigo é Jesus, é a palavra de Deus. O seu caminho não é o caminho dos pecadores, é a palavra de Deus que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele não vai andar na roda dos escarnecedores. Ele vai andar no seio da igreja. Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Então ele rejeita o conselho mau, ele rejeita o caminho mau e rejeita a roda, o meio, o ambiente mau. Então, por aqui você pode pensar: em que situação você se encontra? Você é um homem bem-aventurado? A palavra de Deus fala que o homem bem-aventurado não só deixa e nem faz essas coisas, mas ele tem prazer em algo. Em quê? Na lei de Deus. Ele tem prazer na palavra de Deus. Ele tem prazer em estudar a palavra de Deus. Ele tem amor à lei de Deus. O salmista diz: ó, quanto amo a tua lei. Seus mandamentos são mais preciosos para mim do que o ouro e a prata, mais desejável do que o mel e o destilar de favos. Este é o homem bem-aventurado, é o homem feliz, que deixa o pecado, abandona o mundo e vem amar e seguir a vontade de Deus. E, consequência disso, o homem bem-aventurado, por ter prazer na lei de Deus, o seu aspecto, a sua robusteza espiritual é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. O que é uma árvore junto à corrente de águas? É uma árvore frondosa, de troncos esparsos, largo,
com suas raízes penetrantes na terra, a tocar o lençol, né, freático da água, nutrindo, né, absorvendo seus nutrientes para o crescimento. E a árvore cresce e as suas folhagens são verdes e ela dá fruto. Assim é o homem que teme a Deus. Assim é o homem que tem prazer na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o testemunho do Senhor é fiel, né? E dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então veja que o homem bem-aventurado, o homem feliz, é o homem que não anda em pecado, é o homem que odeia os escarnecedores, aqueles que escarnecem da palavra de Deus, que odeia a palavra de Deus, que odeia a igreja. Ele não anda, ele tem asco. O salmista diz: não odeio eu, Senhor, os que te odeiam, abomino com ódio cruel. Se você é um homem desse, se você se comporta desse jeito, você é um homem bem-aventurado, né? Mas se não for, que Deus tenha misericórdia e faça com que você seja um homem bem-aventurado. Então, o aspecto desse homem é como uma árvore frondosa, junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. O homem bem-aventurado dá o fruto na estação própria. O seu fruto não vai ser um fruto peco. O fruto peco é aquele que nasce e cai, né? Não, ele tem um fruto. O fruto do trabalho de suas mãos prosperará, porque ele faz segundo a vontade de Deus. E a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. O seu aspecto, né? Aquele que teme a Deus, seu aspecto é um aspecto de robusteza espiritual. É um homem que brilha para a glória de Deus, né? É o homem que é agraciado com a presença de Deus. E qual é a consequência desse homem, desse bem-aventurado por temer a Deus? A palavra de Deus fala: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, a consequência do homem bem-aventurado, depois que ele atravessar o rio da vida, né, que estamos aqui, ele será absolvido no dia do julgamento. Ele não será condenado, porque ele amou a lei de Deus, ele amou o Evangelho, ele abandonou o mundo e veio para Cristo. João Batista disse aos seus discípulos, quando Jesus estava aqui, que pisou nessa terra, andou em Jerusalém, lá em Nazaré, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele sigais. Então o homem bem-aventurado, o homem feliz é aquele que segue a Jesus. Você segue a Jesus? Então você é um homem bem-aventurado. Então você, o seu aspecto é um aspecto de alegria, de gozo, de satisfação, de contentamento, porque você já tem a Cristo. E no fim, gozará de vida eterna. Mas se você não for este homem, a palavra de Deus conclama você que você se arrependa de seus pecados. Arrependa-se do caminho mau. Tema o Senhor e desvia e retira teu pé do mal. Não estribes no teu próprio entendimento. Teme a Deus e aparta-te do mal. Porque a palavra de Deus fala que os homens ímpios serão julgados. Eles não vão subsistir, né, no dia do julgamento. Eles não vão prevalecer. Eles não vão estar, né, conjunto com o justo, né? Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Vai existir uma separação no dia do juízo. Jesus diz que quando ele vier, ele vem para arrebatar sua igreja
e vê como um pastor que separa a ovelha dos bodes. A ovelha ficará para a direita e ouvirá dele: vinde, bendito de meu Pai, entrai no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas para os que estiverem à sua esquerda, os bodes, diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então veja, dois caminhos, dois destinos completamente antagônicos, contrários. O caminho largo é o caminho da destruição. O caminho estreito é o caminho da vida. Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, e são muitos os que entram por ela. Porque apertado é o caminho, estreito é a porta, e são poucos que acertam com ela, que é o caminho da vida. Ó, que você saia da porta larga, da porta da destruição, e você venha para o caminho estreito, o caminho da vida. Que Deus, por sua graça, lhe abençoe. E que você se torne este homem bem-aventurado do Salmo 1. Que você tenha prazer na lei de Deus. Você ore, você medite na palavra de Deus. E no fim, gozará de vida eterna. Porque está escrito lá no símbolo de fé, qual o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é, a razão da existência do homem é glorificar a Deus e no fim gozar de vida eterna. Então Deus o criou, Deus nos criou para a sua glória, para o seu louvor e no fim desfrutar de vida eterna. Então o homem bem-aventurado, o homem feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que você busque fazer a vontade de Deus, que você tenha prazer na lei de Deus, examinar a Escritura, porque vós julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam, disse o Senhor Jesus. Ah, Jesus quer que você faça isso. Examine a palavra de Deus. E se você não é ainda este homem bem-aventurado, você tem a oportunidade de o ser. Arrependa-se de seu caminho mau. Arrependa-se saindo da porta larga, da porta da destruição. E essa destruição aponta para uma destruição eterna, uma morte eterna. E venha para o caminho estreito, o caminho da vida, que aponta para a vida eterna, alegria eterna, para a qual Deus o criou, Deus o formou. Que Deus te abençoe e torne você um homem bem-aventurado, que ame a palavra de Deus, que ame a igreja, que ame a Jesus, que ame a Deus e que o glorifique e no fim você possa desfrutar de vida eterna. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.